todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série tão adorada e trabalhosa, Combo Games. Hoje vamos analisar toda a saga Hitman. Infelizmente, pessoal, eu tava contando com um novo Hitman para pôr nessa análise, mas ele acabou por ser lançado em forma de episódios, então sua análise ficará por fora desse vídeo. E pessoal, esse vídeo tá longo, vai estar bem informativo, então eu peço que assistam porque vai estar bem legal. Eu já fiz outros vídeos como esse, se você é novo aqui no canal, como Saga Legacy of Kain, Naruto Ultimate, Far Cry e outros que você pode encontrar aqui no canal. É só você ir lá na playlist e conferir. Então, pessoal, vamos parar de enrolar e vamos partir pro vídeo. Então, pessoal, começando, o primeiro game da série se intitulou Hitman Codename 47. O game foi desenvolvido pela IO e distribuído pela Eidos, o que começou sendo lançado lá nos anos 2000 por PC. Vocês podem ver que não é uma saga recente, né, pessoal? Anos 2000, se você parar para pensar, foi há muito tempo atrás. A gente já tá aí em 2016, então, mano, é muito tempo mesmo. E como que é o enredo do game? O enredo do game, cara, ele já começa assim, bem, como posso dizer, do nada, sem a gente entender muita coisa. O jogo já nos começa apresentando um protagonista um tanto quanto diferente para os padrões da época, né? Até mesmo para hoje é um pouquinho estranho ver um personagem assim, que é o Agente 47. Sim, esse é o nome do protagonista, que ele acorda em um quarto em um sanatório, né, e recebe a simples ordem de se trocar de roupa e pegar suas armas. Essa ordem sendo dita aí por uma voz misteriosa. Esse começo, pessoal, ele é bem esquisito, começa assim meio que do nada mesmo, sabe? Mas não achem que a história é ruim, não, pelo contrário, Hitman Codename 47 tem uma das melhores histórias de toda a série, tá, pessoal? Se não a melhor, né? E o mais interessante, cara, pra época, era o fato de nós controlarmos não um herói, não um vilão, né? E muito menos um anti-herói. A gente controlava simplesmente, cara, um assassino. Nós literalmente controlávamos uma pessoa que não tinha emoção, não tinha remorso e muito menos amor, né? Esses Hitman, pessoal, esses assassinos, eles realmente existiram até certo ponto na vida real. Geralmente, quase sempre, né, eles eram ligados à máfia. Até mesmo hoje, talvez existam assassinos, mas sua existência realmente é um mistério total. Mas apesar de ser polêmico, né, esse assunto em um game onde você controla um assassino e etc, onde você tinha que assassinar para vencer, né? 47, cara, diferente dos assassinos reais, ele não gostava de fazer isso. Ele não mostrava ser um psicopata, né? Um psicopata que adorava fazer isso, matava com prazer. E assassinar para 47 é quase como se fosse deixar um lápis cair no chão, né? Por que essa comparação estranha, Marcos? Porque quando um lápis cai no chão, você não esboça sentimento nenhum e é só pegar, né? Ele caiu, você vai lá e pega. E 47, cara, ele assassina do mesmo jeito, sabe? Isso pra ele é algo tão espontâneo, tão natural, que ele nem sequer esboça sentimentos, que a gente vai ver porquê disso, né? E antes de analisar o restante do game e passar para os próximos tópicos, né, eu queria deixar coisas bem claras para vocês, algumas coisas importantes que servirão como base para os restantes dessa lista, né, os outros games que eu vou falar sobre. A primeira coisa é quem é o nosso protagonista, né? Eu já falei o nome dele, ele se trata de um agente com o codinome 47. Ele não necessariamente, pessoal, ele é humano. Ele foi criado através de vários experimentos que visaram criar aí um assassino perfeito, um assassino que não tivesse medo, que não tivesse sentimentos e tal, ou seja, um cara que fosse impossível de negar qualquer tipo de missão, né? Você mandava ele fazer tal missão, ele não teria sentimentos naquele momento, né? Não pensaria no sentimento dele e muito menos no sentimento da pessoa na qual ele ia matar, né? Digamos assim, uma verdadeira máquina, e justamente por isso que matar para 47 é tão natural, né? 47 é até mesmo considerado o melhor assassino do mundo, de tão bom que ele é, para vocês terem noção.
E grande parte dos games da série, como a gente vai ver aqui, 47 trabalha para a agência ICA, que traduzindo aí para o português ficaria como Agência de Contratos Internacionais. E quanto mais silencioso for sua missão, mais eles gostam, né? E posteriormente mais bem pago você vai ser no game. Em questão de jogabilidade, o game em si, cara, era muita ação, muito tiroteio, mas vocês vão ver ao decorrer dos games da série que 47 se tornou uma lenda urbana, cara. E não é à toa, afinal o furtivo no game era algo essencial, apesar de às vezes, cara, não dava, né? Porque nos primeiros games realmente era foda, cara. Os caras te viam, mesmo você se escondendo, né? Num armário, em qualquer lugar, os caras conseguiam te ver. Então era muito foda mesmo. Às vezes você simplesmente tinha que tocar o foda-se mesmo, cara. E sair trocando tiro com todo mundo sem pensar no amanhã, né? O que não era tão inteligente assim, porque tornava o game mais difícil ainda. E o primeiro game em questão de jogabilidade, cara, ele era absurdamente irritante, ainda mais se você jogava aí antigamente, né, quando era jovem. Eu lembro sempre de me irritar, cara, com o game, principalmente na hora de abrir portas, né, que era uma mecânica muito, sei lá, esquisita. Hoje eu vi, cara, que eles mudaram isso um pouco, né? Mas antigamente era horrível abrir as portas. Eu ainda hoje, vocês podem ver na minha gameplay que eu fiz aí pra análise, vocês podem ver que eu sinto um pouco de dificuldade ainda em abrir a porta, porque realmente era osso, cara. E não somente aí tinha problemas, cara, não. A mecânica do game era extremamente bugada, e se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês que eu passei raiva, foi a troca de armas, cara. Imagina aí você trocando tiroteio com um cara, né? Matou ele, mas sua bala acabou. E pra você trocar de arma, cara, era algo muito lento, muito complicado. Eu até hoje tenho muita dificuldade pra fazer isso. E se um cara chegasse quando você estivesse fazendo isso, cara, imagina. E olha que sua vida era mega curta, então provavelmente, cara, se um cara chegasse ali na hora que você estivesse fazendo isso, provavelmente você ia morrer se você não fosse esperto. E além disso, cara, tem um fator da dificuldade que acaba com a tua vida, com certeza. Mas diferente de Dark Souls, por exemplo, Hitman, cara, apesar do game ser mega difícil, ele não te deixa com vontade de parar de jogar, sabe? Sei lá. O jogo é engraçado de jogar, a cada momento que você morre, renasce, é engraçado se jogar, né? Ainda mais matando os caras todo bugado. O game geralmente ele era bugado, sabe? Quando você dava um tiro no cara, parecia que o cara saia voando pelo mapa, era meio esquisito, sei lá. E em momento algum eu parei pra pensar em desistir, né? Às vezes dava raiva, eu xingava o game, em alguns momentos realmente eu sentia um pouquinho de vontade de desistir, mas isso não aconteceu. Quer ver outra coisa estranha, cara, que aconteceu comigo no game, e provavelmente aconteceu com todo mundo, né? Que é a questão do disfarce, cara. Você simplesmente pode se disfarçar e tocar o foda-se, cara. O exemplo, se no local só tem policial e você se disfarça deles, desde que você não tenha nenhuma arma, você pode simplesmente passar por todos eles tranquilamente e ninguém vai te perceber. Isso, pessoal, ao decorrer das séries vai ser melhorado, né? Vai ser mudado. Porque no primeiro, isso era muito esquisito, cara, funcionava de uma maneira muito estranha, sabe? E se tem uma coisa que eu gosto do Hitman, cara, é porque ele não facilita pra você. Eu não tinha percebido isso, mas sempre quando eu iniciava uma partida nova, ou seja, uma fase nova, eu sempre dava aquela suspirada, sabe, de medo. Porque realmente quando a gente fala de game de stealth, a gente pensa sempre em uma coisa óbvia, né? Você vai lá, vai ficar furtivo e vai passar de fase. O que em Hitman não é assim, né, cara? Você não sabe o que te espera em Hitman. Todo o furtivo não é pré-determinado, né? Ou seja, você nem sempre vai ter que ficar lá agachadinho, escondidinho. Você faz seu tipo de furtivo, né? Ou seja, se você tiver que matar 3 pessoas para poder passar, você vai matar. Se você não vai precisar matar nenhuma pessoa, você não vai matar e assim vai. Isso, cara, é foda pra caralho. Você pode terminar a partida de diferentes modos, né? Isso se você não quiser usar o furtivo, né? Também você pode
pode muito bem sair aí tocando foda-se, matando todo mundo, mas claro, como eu disse lá em cima, isso não é a maneira inteligente de trabalhar com as coisas. Em questão gráfica, pra época, cara, eu vou falar pra você, o game era lindo demais e ainda tinha o destaque da expressão facial, cara, que, mano, poucos games na época tinham, né, cara, esse movimento da boca e etc. Pô, Marco, tá de sacanagem, né? Olha isso. É, cara, hoje em dia você olhando pra esse gráfico, você acha ridículo. Mas antigamente a gente tinha uma visão diferente, cara. O pessoal que é da antiga tinha uma visão diferente. Apesar de hoje a nossa visão ter se tornado moderna, a gente vê os gráficos hoje como se fossem feios. Antigamente, cara, eu lembro até hoje de eu olhar pra esses gráficos e falar, nossa, cara, que realista. E soa até como se fosse uma piada, né? Então, cara, essa expressão facial que o game tinha era algo lindo demais de se ver. Tem também a questão da iluminação, das sombras, que sem dúvidas eram lindas demais. Para vocês terem noção, a luz ela reagia com a sombra, cara. Isso era algo raro demais na época. E com certeza os gráficos de maneira geral estão até acima dos anos 2000, né? Porque afinal o game foi lançado para PC e na época, cara, era muito pouco popular os games no PC, né? E Hitman quando veio para testar o PC, né? Porque na minha época o game não pegava no meu PC de jeito nenhum, os gráficos eram muito potentes pro meu PC, então eu só fui jogar o game realmente, cara, anos depois, mas um tempinho antes de eu ter um PC melhor, eu havia jogado ele na Lan House, tinha ele na Lan House, cara, então eu consegui pegar o game, joguei o game tranquilão, mas só joguei lá pra primeira fase e não tive a oportunidade de zerar, né? Em questão de áudio, a dublagem não era grande coisa, mas estava nos padrões da época. A trilha sonora era boa demais, cara, combinava com o momento, combinava com o furtivo, realmente era algo muito bom e que realmente, cara, eu não tenho nada a reclamar da parte do áudio, geralmente eu não tenho muito a reclamar. Só a parte da dublagem mesmo, que era algo bem... não tava meia boca, mas ainda faltava um pouco para ser bom. Hitman Codename 47 é um game fenomenal, muito bom mesmo, e que se você aí ama stealth, né, gosta de dificuldade, mano, se você ainda não jogou ele, tá perdendo tempo com certeza, porém, hoje em dia eu sinto um pouco de raiva disso, né, o pessoal estranha muito esses gráficos, apesar da gente ter versões recentes, né, ainda assim o pessoal realmente estranha, né, eu sinceramente gostaria muito de ver um remake pra série, não só da série, mas se não puder fazer da série, né, pelo menos faz do primeiro game. Ele tinha uma história muito boa, que poucos se interessaram ou chegaram até o final do game para ver, né, e gostaria muito que tivesse, né, cara, pro pessoal pelo menos ter essa oportunidade de ver. E claro que com o sucesso estrondoso que o primeiro game teve, com certeza garantiu uma sequência, né, que a gente vai falar dela agora. Hitman 2 Silent Assassin é um jogo de tiro com elemento de stealth desenvolvido pela IO e distribuído pela Eidos, lançado em 2002 para PlayStation 2, Xbox, PC e GameCube. E como que é o enredo do game? No game 47, depois dos acontecimentos do primeiro game, já não é mais o mesmo, né? Ele decide se aposentar da vida de assassino e unir-se a uma igreja na Sicília a fim de buscar paz, a uma vida mais pacífica, tudo para fugir um pouco dessa vida de assassino, né? Durante todo o tempo que ele esteve na igreja, né, 47 trabalhava como jardineiro e vivia muito bem com a ajuda do padre Victório. 47 admirava demais Vittorio, ele em certos momentos dizia que ele era seu único melhor amigo e também mentor, né? E diversas vezes 47 se confessava para Vittorio, admitindo seus pecados, e o padre sabia de praticamente tudo da vida dele, cara, até mesmo que ele já havia assassinado dezenas de pessoas, né, mas o padre sempre dizia, sempre acreditava que 47 no fundo era um bom homem, no final das contas ele tinha um bom coração, né, até que um dia, depois de se confessar pro padre como sempre, Vittorio é sequestrado e um bilhete para 47 é deixado onde se exigia
500 mil dólares em apenas 2 dias, cara. Não deu outra, né? 47 estava de volta à ação, estava de volta para fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é matar. Mas dessa vez ele tem um motivo em mente, né? Resgatar seu tão querido amigo. Vocês viram que a personalidade de 47 ela mudou bastante comparado com o primeiro game. E justamente isso que a gente vai ver, né? Apesar de 47 ser muito frio e não ter muitos sentimentos, né? Ao decorrer dos games, sua personalidade quase não existente, né, vai começando a aparecer, ou seja, sua personalidade começa a ser construída, né? Em questão de jogabilidade, uma das coisas que dá para perceber logo de cara que foi mudada, né, nessa questão foi o salvamento do game. Agora, diferente do primeiro game, é possível salvar diversas vezes a hora que quiser, mas claro, no modo difícil, vale lembrar, não é possível salvar. Só lembrando que o arsenal a partir do segundo game começa a moldar o que a gente vai ver para frente, né? O arsenal do game, isso serve pro primeiro também, né? É fantástico, cara. Você pode ter vários tipos de pistolas, fuzis, bombas, venenos, facas e etc. Tudo que é letal ao cenário pode ser usado como arma. Isso é foda demais, mas sinceramente a arma mais útil e foda do jogo pra mim, na minha opinião, são as pistolas com silenciador, cara. Realmente não tem arma melhor que essa. A partir do segundo game foi acrescentado a barra de suspeita também, que serve justamente para evitar aquela situação estranha que eu falei lá no primeiro, né? Que quando você tá disfarçado, né? Você sai andando para onde você quer. Agora, se você se disfarçar, cara, de uma pessoa morta, as pessoas ao redor começam a desconfiar de você vestido dela, né? Essa barra vai aumentando, mas elas também servem para outras situações, né? Como ver cadáveres, ou então explosões. E claro que com tudo isso que o game tem de novo, né? Isso aumenta as maneiras que a gente tem de executar nossas missões. Afinal, agora a gente tem muito mais instruções, então fica bem mais fácil saber, pensar em algo para fazer na missão. E quem faz isso tudo é uma personagem que se torna importante para a série, né? Que é a Diana. Ela que vai dar instruções para você, praticamente de tudo, né? Tudo sobre sua missão, tudo sobre seu alvo e etc, né? Ela que vai ficar informando tudo para você, aquela vozinha que fica lá ao fundo é a dela, né? Então ela é bastante importante e vai ser mais importante ao decorrer das séries. Em questão gráfica, os gráficos do game deram uma polida bem legal, os personagens mudaram, mas mudaram muito pouquinho, né? O que mudou mesmo foi o cenário. Os cenários eles estão muito bem mais detalhados, né? Muito mais bonitos e tem mais elementos nele, né? Além, claro, de ter uma iluminação que tá bem melhor, né? E claro, as sombras, iluminação, tudo melhorou bastante. Em questão de áudio, essa parte ainda se mantém o mesmo padrão do primeiro, né? A dublagem dessa vez ainda tá mais ou menos, mas melhorou um pouquinho comparado com o primeiro, né? A trilha sonora em geral, ela tá bem melhor mesmo, dando mais emoção nos combates e também no furtivo. Hitman 2, Silent Assassin, apesar de ter pessoas que discordam disso, eu achei o game muito mais fácil comparado com o primeiro. A gente tem mais saves e a inteligência dos inimigos, apesar de serem mais difícil do que o do primeiro, como a gente tem save o tempo todo, cara, torna o game mais fácil com certeza. E tem mais chances de tocar o foda-se, né? E se você tocar o foda-se, matar todo mundo, cara, você não entende o que o game te oferece de bom, que no caso é o furtivo. E simplesmente vai odiar o game, né? Porque ele vai falar que ele é fácil, não sei o que lá, e etc. O game em si, cara, ele é excelente, muito bom mesmo. E claro, mereceu uma sequência que a gente vai falar dela agora. Hitman Contratos é o terceiro game da série, desenvolvido pela IO e distribuído pela Eidos, lançado em 2004 para PC e PS2. E como que é o enredo do game? A história do game, cara, ela é bem simples. No começo vai mostrar 47 aí baleado na barriga, e toda a história que vai se passar no game são lembranças do 47, né, do passado,
e enquanto ele tá ali baleado. Esse tipo de mecânica pro enredo é muito esquisita, cara. Sinceramente, o terceiro game da série foi o que eu menos gostei, né? Não é que eu tenha odiado ele, mas eu realmente não gostei da história dele. Sabe, isso de flashback o tempo todo, pra mim, não rola, cara. O enredo do game, ele é basicamente esse, pessoal. Então, como o game ele tem 2 games anteriores e contratos se fala somente flashback, com certeza se eu começar a falar do enredo todo do game, com certeza vai ter spoiler dos 2 primeiros games, então é melhor a gente ficar quieto por aqui, né, e partir para um próximo tópico. Em questão de jogabilidade, pelo que parece, cara, nessa parte a produtora resolveu dar uma paz pro pessoal, né? O pessoal novato. Porque, cara, não é possível. Esse, sinceramente, é o game mais fácil de toda a série, comparado com todos o que eu vou falar aqui nessa lista. Fora os bugs, cara, que tem no game que ajuda pra caralho na dificuldade, sério mesmo. E torna o game muito mais fácil, ou seja, os caras já são burro. Com bug se torna mais burro ainda. E tem algumas novidades agora no game também, como maneiras de executar os inimigos, como afogamento, prendê-lo, matar sufocado com travesseiro, mas em geral a variação de armas que temos é inferior, cara, ao segundo game, fora que tocar o foda-se, cara, agora tá bem mais fácil. Antes no primeiro e segundo era até que difícil, cara, fazer isso, aqui ficou bem mais fácil mesmo, sendo até possível fazer isso em todas as fases. Algumas são mais estreitas, são um pouco mais difícil, mas nada que torna muito mais difícil, entende? Então é muito mais fácil você tocar o foda-se, tá mais pra um game de ação do que stealth, né? Se você quiser simplesmente tocar o foda-se, você simplesmente vai lá e foda-se, né? Em questão gráfica, os gráficos do game são praticamente o mesmo que a gente viu lá no segundo game, sofrendo aí umas pequenas melhoras, porém, se a gente comparar a questão de ambientação, a do segundo game, cara, ela é bem melhor, porque grande parte do game é escuro, é chuvoso, então tem um visual muito mais obscuro, né? Ao meu olhar, o segundo game nessa parte é bem melhor. Em questão de áudio, o game em questão de áudio contém áudios excelentes, a começar pela dublagem que tá bem melhor mesmo, cara. A trilha sonora eu acho que de todos os Hitman, cara, todas elas são boas, então eu realmente não tenho nada a reclamar nessa parte. Hitman Contratos é um game que eu não diria que seria ruim, ele é muito bom, até porque ele é mais acessível pro pessoal, né, que não manja muito de stealth, porém quem é fã de Hitman, quem pegou desde os primeiros e gosta de desafio, cara, gosta de dificuldade, e pegar um game desse como Contratos é realmente decepcionante, se torna muito mais fácil, porém se você for jogar no mais difícil, o game se torna excelente, cara, isso pro pessoal que joga Hitman já há um tempo, né, pro pessoal que é mais novato, né, o normal também tá ótimo, cara. Contratos, apesar de ter um enredo mais simples, ele tem um enredo bem mais violento, porém pra mim ele é o mais chato de todos os Hitman, cara. Eu não sei porquê, mas eu não gostei. Tem gente que adora, eu não gostei, sinceramente. E se eu fosse dar uma nota para todos os games aqui da série, com certeza esse terceiro game seria o que receberia a nota menor. Mas mesmo assim ele não foi ruim, cara, nas vendas. E com certeza ele garantiu mais um game pra série, que a gente vai falar dele agora, né? Hitman Blood Money é um game de stealth desenvolvido pela IO e distribuído pela Eidos, lançado em 2006 para Xbox 360, PS2 e PC. E como que é o enredo do game, cara? No game, Agente 47 mais uma vez aparentemente teria morrido, né, para o mundo, só que tem um porém nessa história, né, cara, sempre tem um porém. Um jornalista é convidado por um ex-diretor do FBI que iria contar os relatos de uma lenda praticamente, né, uma lenda viva, que no caso se tá aqui, com certeza a gente está falando dele, Agente 47.
que no caso as missões que você vai jogar no game são os relatos desse ex-policial, né, esse ex-diretor do FBI, que vai chamando a atenção do repórter cada vez mais, né? E esse game, pra mim, cara, eu considero ele o melhor de todos os games da série em questão de história. Em termos técnicos, o Absolute ganha com certeza, mas em história, Blood Money, cara, ganha de lavada qualquer um. O final, cara, é algo que te deixa assim de boca aberta. É muito bom o final do game. Eu cheguei até mesmo bater palma, cara, quando eu terminei de jogar o game. Porém, lógico que eu não vou dar spoiler do final, né, pra vocês. Vocês vão ter que jogar pra saber como é que é o final, né, como termina essa trama, que tá fenomenal, cara. Com certeza vocês vão bater palma também, assim como eu. Em questão de jogabilidade, nessa parte o game se mantém praticamente o mesmo dos anteriores, tendo aí algumas novidades a oferecer. Agora as fases são extremamente grandes, cara, e tem muito mais civis transitando pelo mapa, mais policiais e etc. É comum muitas vezes você ser obrigado a usar tal uniforme, né, para poder passar por tal local, né, ou seja, em tal área você só pode entrar sendo um policial. Você tem que achar um uniforme e entrar naquele local, né? E como o mapa é enorme, cara, agora é possível matar de diversas maneiras, ainda mais, né, que os anteriores. Agora é muito mais legal usar sniper para matar os caras. É possível até mesmo andar sobre janelas, andar sobre telhados, o que obviamente dá a gente mais estratégia ao game. Agora o medidor de desconfiança tá bem mais sofisticado, tá, pessoal? Agora você tem que ter muito mais cuidado com os civis, né? Pois se matar alguém na frente deles, eles podem simplesmente sair alertando para todo mundo e essas pessoas podem acabar falando para algum policial e fudendo teu assassinato todo, né? Agora esse medidor de desconfiança, ele tá dividido em 3 tipos, né? Tem o verde para desconfiança leve, amarelo para desconfiança média e vermelho para a desconfiança alta, né? Se tá em vermelho, tá fudido, já descobriram você. No final de cada missão irá aparecer um jornal, cara, dizendo qual reputação esse assassinato que você fez causou na sociedade, né? E pode aparecer cada coisa, cara, descrevendo certinho tudo aquilo que você fez, se não pareceu acidente, se tem provas ou não que foi assassinato e etc. E se na outra missão você fizer a mesma coisa, né, ou seja, agir do mesmo jeito, o jornal ele segue isso, cara, é foda demais. A estampa provavelmente vai ser uma notícia do tipo o assassino ataca novamente e etc. Isso, cara, é muito foda. Vocês realmente, se vocês não entendem inglês, mas hoje em dia tem tradução, né, mas eu não sei se pro jornal tem a tradução. Mas o game, se você souber inglês, você consegue ver cada detalhe que está escrito ali, né? As provas que foram achadas e etc. O arsenal continua fenomenal. Antes de começar cada partida, cara, agora você pode escolher suas armas, claro. A melhor pra mim continua sendo as pistolas com silenciadores, né? Que é a marca do Hitman, do Agente 47, né? O nome dele não é Hitman, tá? Para com isso. Como sempre, se você não for visto, melhor ainda, você vai ser bem mais recompensado no final. E como sempre, com dinheiro você poderá comprar mais armas, equipamentos, habilidades e etc. Aqui a quantidade de armas, cara, é bem maior. Ainda temos aí facas, martelos, furadeiras, tacos e muitas outras que vocês podem encontrar pelo cenário. E aqui também tem mais opções para você tocar o foda-se, cara. Ainda que não seja opção, né? Agora é possível pegar pessoas como refém, o que ajuda demais na hora do tiroteio, porque os caras, logicamente, eles vão parar de trocar tiro com você. Então você pode realocar a sua estratégia, né? Se você tá tocando foda-se ali, pega um refém, fica com a arma na cabeça dele e troca de local. Isso é muito foda, cara, ajuda demais quando você quer tocar o foda-se, né? Quer fugir, quer fazer outras estratégias. Agora também é possível distrair mais os inimigos, né? Como usar moedas para distraí-los, ou então outros diversos truques novos que o 47 tem na manga, né? Como plantar bombas, né? Que você pode usar em algum lugar estratégico que pareça um acidente, né? Por exemplo, um lustre, você bota a bomba no lustre, explode aquela porra toda lá. E isso vai ajudar bastante na hora da estratégia, né? Em questão gráfica, se você jogou Contratos na época e foi jogar Blood Money, velho, a diferença era algo gritante
bastante, as texturas eram ótimas, assim como iluminação e sombra também. Os cenários são muito bem mais detalhados, né? Além também de serem bem mais vivos, afinal temos mais civis, mais personagens passando ao mapa, além da física do game, que era algo absurdo. Todos os objetos, ou grande parte deles, ao cenário, reagiam muito bem a seus tiros, né, e etc. Mas tem um problema, cara, que eu não falei, mas eu sofri desde o primeiro até esse, o Blood Money, né, que era que os personagens, às vezes, eles pareciam um pano, cara. Vocês devem ter visto isso nos meus vídeos, né, que eu gravei pra fazer essa análise, que os personagens, quando morrem, cara, parecem bonecos de pano, sei lá, cara, é muito esquisito. E é uma coisa que não é nada bonita de se ver, né? Até estraga um pouco o gráfico, fica muito esquisito mesmo. Em questão de áudio, o áudio no game, de maneira geral, melhorou ainda mais a qualidade, cara. A começar pelas vozes, que tá muito boa a dublagem, muito boa mesmo. O som das armas tá muito mais realista. A trilha sonora, falando de uma maneira geral, ela sem dúvidas é a melhor de toda a série, realmente é muito boa. Vale lembrar que ela realmente, cara, é a melhor de toda a série, tá, pessoal? Eu nunca vi em toda a saga Hitman nenhuma trilha sonora que batesse com a de Blood Money. Hitman Blood Money possui uma física incrível, cara, cenários grandes e detalhados, NPCs com inteligência artificial muito boa, muitas armas à disposição da gente, né? Porém, eu não diria ainda que é melhor em termos técnicos, né? Temos alguns bugs no game que são poucos, né? Mas se tem uma coisa que eu admito pra você, é que a história desse game, sinceramente, é a melhor de todas. Tem tudo para surpreender você, então eu recomendo que você realmente jogue esse game, principalmente esse, que é fenomenal. Logicamente que ele ganhou uma sequência, que será o último da nossa análise, né, que a gente vai falar dele agora. E enfim chegamos nele, né, o último game a ser analisado por nós, Hitman Absolute. Ele é um jogo de stealth e ação desenvolvido pela IO e distribuído pela Square Enix, lançado em 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. E como que é o enredo do game? Como eu já havia dito, né, no game anterior, não é em história que Absolute brilha, né, mas sim em jogabilidade. No game, mais uma vez, iremos entrar na pele de Agente 47, que recebeu a missão de matar Diana. Lembra dela, né, que eu já falei dela aqui nessa análise? Ela que é responsável por fornecer missões para 47, mas ela acaba por trair a agência, né, para qual o 47 trabalha, e logicamente se torna um alvo na certa de 47, que logo no começo do game é assassinada. Mas antes de morrer, Diana conversa com 47 e pede que ele tome conta de Victoria, uma garota que ficava escondida na sua mansão. 47 acaba por honrar esse último pedido dela, né, e encontra Victoria e se rebela contra a agência, se tornando assim então inimigo e caçado por eles. Como eu disse, Absolute não tem um melhor enredo, né? O melhor, sem dúvidas, é do Blood Money, mas você vai gostar dele do mesmo jeito. Afinal, Hitman Absolute, na minha opinião, tem os melhores vilões, cara, os vilões mais marcantes de toda a série estão nele, né? Quem não lembra do Dexter, né? Quem jogou o Hitman Absolute com certeza lembra das freiras e assim vai. Realmente são muito marcantes, cara. E pela primeira vez, cara, podemos dizer que, entre aspas, 47 parece ser um herói dessa vez, né? Claro, isso entre aspas, porque afinal todo vilão que aparece no game é 1000 vezes pior que ele. Então, mano, tá aí uma boa justificativa para dar ele como herói. Em questão de jogabilidade, o game ele é bastante direto e simples, cara. Você tem que passar sem ser percebido, eliminar seu alvo e sair do local, ou então matar todo mundo e sair do local, simples assim. Felizmente, agora você pode tocar o foda-se ou ser furtivo de maneira igual, pode até mesmo usar os dois ao mesmo tempo, né, porque funciona muito bem, cara, os dois. Mas claro, esse tipo de estratégia não funciona a níveis acima do normal, né.
O game ele é bem parecido, cara, com Metal Gear, né, sabe? Você vai passar tempos e tempos, cara, pensando em uma estratégia. Você tem que ter bastante paciência, né? Passar bastante tempo agachado nos cantos às vezes. E você sempre vai dar aquele suspirinho, né, antes de começar a partida, como é de costume. Que eu faço sempre, né, quando eu jogo Hitman. E não é poucas vezes que você vai fazer isso com Hitman Absolute, não. É sempre, cara. Uma grande novidade do game, cara, é o instinto de caçador. Eu não sei como fala esse nome do instinto aqui no Hitman Absolute, porque eu não tô lembrado agora, mas geralmente é instinto de caçador, né? Onde tem, quando tem isso nos games, é instinto de caçador. Onde você pode ver e escutar tudo o que tá acontecendo ao seu redor, né? Pode ver inimigos atrás da parede, objetos próximos. Tudo isso ajuda demais na estratégia, cara. Ainda mais que você pode ver a rota possível que aquele inimigo pode tomar, né? Ou seja, se ele pode vir, se ele pode pegar aquele caminho onde você tá escondido, né? E etc. Os disfarces funcionam do mesmo jeito que a gente já tá acostumado, né? Porém, agora ele tá bem mais sofisticado, né? Se você anda de cozinheiro, por exemplo, outros cozinheiros andando ao mapa podem perceber que você não é a tal pessoa, né, que você é, e podem te denunciar para os guardas. Porém, você pode disfarçar usando o instinto, né? Quando você tá pressionando o instinto e passa perto de algum cozinheiro, né, por exemplo, ou seja, se ele te olha demais, pode significar que ele tá desconfiando e a barra de desconfiança vai subindo. Porém, se você usa o instinto, o 47 simplesmente vai disfarçar, tossindo, coçando a cabeça, botando um boné na cabeça e etc. Tudo para esconder seu rosto, né? Fazendo isso, a barra de suspeita vai diminuindo aos poucos. Isso é muito útil, cara. Funciona muito bem. E o game, falando de maneira geral, cara, ele é bem linear. Você tá numa sala enorme, com objetivos e saídas estampados no mapa, né? Você só precisa matar o alvo e sair no local, né? E detalhe, você só pode sair daquele local, você só pode ir para o próximo mapa se por acaso o seu objetivo estiver completo, né? Ou então se seu desconfiômetro lá não tiver em alerta, né? Esse game ser linear dessa maneira, cara, ele é bem estranho para quem jogou os anteriores, que não era nem um pouco linear, né? Porém, cara, isso tem um lado bom. Isso deixa o game bem menos bugado, né, que os demais. E também porque você se acostuma, né, cara? Falando de uma maneira geral, eu prefiro 1000 vezes a jogabilidade do Absolute, porque pegou, cara, um jeito bem melhor, né? Um jeito bem mais dinâmico, digamos assim. Então eu gostei bastante dessa jogabilidade. Em questão de gráficos, cara, Hitman Absolute roda em gráficos lindíssimos. Os efeitos de luz são lindos demais. Os personagens são muito bem feitos. O jogo, até mesmo hoje, cara, se você for jogar, é lindo de se ver. E a coisa mais foda de se ver no game, cara, são as áreas onde tem muitos civis, né? Como o Chinatown ou então a estação de trem, que são impressionantes, cara. É muito civil no mapa só. Hoje em dia essa quantidade de civis em um lugar só não impressiona tanto, mas antigamente, lá em 2012, cara, era algo de encher os olhos realmente. E o melhor, também faz parte do stealth do jogo, né? Esse pessoal todo ali, porque você pode se esconder entre elas, que ninguém te vê. Em geral, cara, eu não tive nenhum tipo de problema com o game. O game rodou muito bem aqui, tanto em 2012 quanto agora, né? Então eu não tenho nenhum bug ou problema de gráficos para relatar para vocês, a não ser aquele aquele bug de costume, né, que é o boneco atravessando a parede, etc. Esse tipo de bugs são irrelevantes, né, não precisa nem levar em conta. Em questão de áudio, o áudio da dublagem do Hitman Absolute são muito fodas, cara, principalmente a do Dexter e outros personagens que tem a dublagem muito boa, né, incluindo, claro, o próprio 47. Porém, a trilha sonora, cara, é pra mim inferior ao Blood Money. Como eu disse, a trilha sonora de Blood Money, então, como também a história, é muito boa, cara. E na minha opinião, nenhum game da série bate, né, a trilha sonora de
de Blood Money, nem mesmo a história também. E para finalizar, pessoal, o Absolute também conta com um modo online chamado Contratos, né? Nele, os jogadores poderão criar suas próprias fases e depois botarem elas online pro pessoal jogar. Que, mano, isso é um recurso muito legal, é muito divertido jogar as fases do pessoal, né? Realmente é muito foda e que tira horas de diversão de você. A saga Hitman, em geral, cara, é uma saga que assim, eu joguei muito, mas muito mesmo. É uma saga que não sofreu tantos altos e baixos como a gente está acostumado, né, com os games que tem saga. E se eu fosse dar uma nota para todos os games, eu acho que a menor seria pro terceiro game, mas seria muito pouco comparado a todos, tá? O game ainda assim é ótimo. Não há dúvidas que essa é uma saga que vale muito a pena ser jogada e com certeza, mano, é diversão na certa. Bom, galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado. Com certeza, pessoal, vai ter análise do Hitman novo, né, o Hitman 2016. Quando isso vai acontecer, eu não sei, né, mas podem ter certeza que vai ter sim aqui no canal, é só vocês ficarem conferindo sempre aí. E, mano, deixem suas sugestões aí no comentário também, pessoal, de qual poderia ser o próximo vídeo combo, né, que vai ser bem legal ver a opinião de vocês. Então foi isso, se você gostou e ainda não é inscrito, se inscrevam para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo, ok? E também não esqueça de comentar, pessoal, que isso me motiva bastante, beleza? Grande abraço para todos, até a próxima com mais e falou!